Sejam mais uma vez bem-vindos. Aleluia. Por favor, quem trouxe Bíblia, a tome por gentileza. Vamos abrir no livro, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Amém. Marcos capítulo 10. Quem achou o livro de Marcos diz amém. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos ler todos juntos. Vocês me acompanham na leitura? Ok, vamos ler aqui no telão. Temos também. Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego: Tenha coragem, levante-se, e ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Esse é um texto muito conhecido na Bíblia, onde nós temos um personagem aqui chamado Bartimeu, né? O cego Bartimeu. É alguém que deixou esse registro na Bíblia para nos trazer ensino e lições, né? Essa mensagem Deus me deu enquanto eu orava e pedia ao Senhor sobre a minha geração de homens, de jovens, de mulheres, de crianças. Eu não tenho como me reportar ou falar de outras gerações, mas na minha geração, o meu povo, as pessoas que estão conosco, vocês aqui, Deus dá-me uma palavra que fala sobre esse despertar de uma geração, né? Mas por que despertar uma geração? Porque de fato a geração está adormecida, está cega em todos os aspectos, não só fisicamente falando, mas principalmente espiritualmente falando. Vivemos numa geração onde andam pessoas na terra, mas que não têm nenhum tipo de visão espiritual, discernimento espiritual, e se comportam como alguém que enxergam, né? Apesar de terem os olhos naturais, físicos, muito bem postos na cabeça, eles não têm uma visão espiritual dos últimos tempos, daquilo que Deus está fazendo na terra, daquilo que Ele quer fazer na terra. E essa mensagem Deus trouxe ao meu coração porque a situação desse jovem chamado Bartimeu, não dá para definir se ele era realmente jovem ou não, mas esse homem, né, e também não dá para definir se ele era cego de nascença ou se ele pegou esta doença enquanto vivo. Mas era uma situação extremamente complexa, extremamente complicada, né? E há vários problemas que tinha o Bartimeu, como lemos aqui na história. Algumas características dessa situação, desse homem chamado Bartimeu, não é? Primeira coisa, era uma situação geográfica. Um lugar onde ele estava chamava-se... Qual o nome do local que ele estava, o cego? Não. De novo, qual o local que esse homem estava como cego? Na beira do caminho, mas em que local? Em uma cidade chamada Jericó. Jericó, se vocês olharem um pouco para a Bíblia, vocês vão ver que há a história das muralhas de Jericó que caíram, né? Jericó era uma cidade sitiada por inimigos do povo de Deus. Então Jericó era um lugar de pecado, era um lugar onde havia
uma disseminação, um lugar marcado em sua história pelo pecado. Jericó era o lugar onde este homem cego vivia. Então, a primeira característica da situação de Bartimeu é que ele já estava e vivia em um local difícil, um local complicado, né? Um lugar que foi uma terra que foi até amaldiçoada. Se você for ler lá em Josué, capítulo 5, 6, vocês vão perceber tudo isso que eu estou falando. Mas nós não vamos nos deter ainda ali. Primeira característica dessa situação de Bartimeu é que ele vivia em um lugar geograficamente difícil. E talvez nós estamos aqui exatamente na mesma situação do Bartimeu. Vivemos em um local difícil, de muitos desafios, de muitos problemas. Todo local tem problema, né? Mas vamos falar do nosso. Nós temos muitos desafios na terra onde vivemos e sabemos que o pecado tem se alastrado de forma absoluta e de forma muito veloz na juventude, nas famílias, e tem adentrado nas famílias de Angola. E nós estamos geograficamente nesse lugar que talvez pareça ser difícil, que também foi amaldiçoado por muitas pessoas. Talvez essa terra já tenha sido amaldiçoada por muita gente. E talvez você está exatamente nesse ponto geográfico, assim como esteve Bartimeu. A outra situação e característica complexa dessa história é que, além dele estar num local difícil, um local desafiador, ele estava em uma condição sem visão. Ele estava cego, né? Ele não tinha a sua visão natural aberta, onde ele pudesse enxergar, onde ele pudesse conhecer as pessoas. Então ali era uma situação difícil. E o que é que nós vemos hoje no nosso meio? Muita gente, aglomerado de pessoas que têm os seus olhos carnais funcionando muito bem, mas estão literalmente cegos espiritualmente falando. Literalmente eles não têm visão daquilo que Deus tem para a vida deles. Muitas vezes até está dentro da igreja. Ah, pastor, é possível estar dentro da igreja e não ter visão? Sim. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas estão cegas espiritualmente falando. Há pessoas que não conseguem enxergar o propósito de Deus na vida delas, têm dificuldade de visualizar o projeto que Deus tem para ela. E ela vem se esforçando, né? Vem se esforçando, ou então apenas cumprindo com uma cerimônia religiosa, mas de fato ela não consegue enxergar, espiritualmente falando, um projeto perfeito de Deus para a vida dela. E aí ela fica de um lado para o outro dentro da igreja, às vezes visita uma igreja, vai em outra igreja, vai a outra, essa igreja aqui não é boa, aquela não é boa, vou para outra, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele diácono, eu não gosto daquele protocolo, eu não gosto daquela música. A pessoa nunca se situa, porque a visão que ela tem é uma visão simplesmente fechada, turva, ela não consegue enxergar, ela está exatamente com essa característica do cego Bartimeu, que não tinha sua visão. A cegueira ela significa que não visualizamos uma alternativa, uma saída, uma solução para a situação que nós estamos muitas vezes. E este homem estava assim, sem perceber como resolver o problema dele. Não tem coisa pior do que não enxergar, né? Tem coisa pior do que andar no escuro. Até você sabendo onde estão os móveis da casa, você mesmo ali bate em um, bate em outro. É terrível andar no escuro, não é? E imagina a situação deste cego. O problema dele se agrava mais ainda porque ele não é só cego. Veja, ele está em um local desafiador, Jericó. Ele está na condição de cegueira, sem visão. Mas a Bíblia também fala que ele estava pedindo esmola, ou seja, ele era mendigo. Então o problema desse jovem está se agravando mais ainda. O fato dele só estar cego já é grave. Agora, ele, além de cego, ele é um mendigo. Ele pede esmola, ele está pedindo ajuda a outras pessoas para sobreviver, porque a própria condição física dele não lhe permitia trabalhar. Então ele não tinha muita coisa o que fazer a não ser ficar a pedir esmolas. Então, a cegueira espiritual muitas vezes nos faz mendigar coisas, mendigar amizades, mendigar atenção, mendigar palavras de alguém. Não é só mendigar o dinheiro em si, não é só mendigar o recurso em si, mas é ficar mendigar coisas, amor de pessoas, atenção. Até mesmo quando alguém não fala com você direito na igreja, você já se sente magoado. Ou seja, você é um mendigo na sua alma, nas suas emoções. E essa condição desse jovem
que estava ali às margens da sociedade, literalmente às margens. É muitas vezes a condição que nós estamos espiritual, falando espiritualmente. Nós estamos exatamente nessa condição, uma condição de ficar a mendigar coisas. Quando você é alguém curado, quando você tem visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida, você não mendiga a atenção de ninguém, você não mendiga um púlpito de uma igreja, você não mendiga um lugar, uma posição, você não mendiga nada, você simplesmente aceita quem você é em Cristo Jesus e vive sua vida feliz. Você não fica a procurar coisas para poder resolver a sua situação. Há pessoas que só são felizes se estiver andando com outros. Ela não consegue ser feliz sozinha. Ela não consegue ser feliz só ela e Deus. Há pessoas que só dizem, só vou ser feliz quando eu comprar meu carro novo. Outros dizem, só vou ser feliz quando eu casar. Vai por aí. Há irmãs aqui que estão clamando, Senhor, eu estou no canto das paredes com depressão, o Senhor não me manda um homem. Minha irmã, Deus vai te mandar o homem quando você parar de mendigar. Deus vai te mandar um homem de Deus quando você tiver sua visão limpa, quando você começar a enxergar o projeto de Deus na sua vida. Esse bendito homem de Deus, esse varão, labareda de fogo, vai aparecer na sua vida. As irmãs que crêem dizem amém. Amém bem fraco, né? Bem fraco. Aquele homem estava mendigando, lhe faltava visão. Mas tem outro problema. Vamos lá. Primeiro, ele estava em Jericó. O lugar era difícil. Talvez as pessoas dizem, não, em Luanda não tem ninguém, eu vou procurar na província. As irmãs lá do sul, a outras dizem que não, é melhor o pessoal lá de Cabinda, né, os bacongos. Vou ter que arranjar, eu não sei. Mas você está em Luanda. Talvez Luanda seja sua Jericó. Esse homem estava em Luanda, ele estava cego, ele pedia esmolas, e a Bíblia diz que ele estava sentado. A gente tem que olhar para a Bíblia, irmãos, olhando os detalhes, amém? A Bíblia diz que ele estava sentado. Mas por que sentado? Porque não tem coisa pior do que um cego. A pessoa quando está no escuro, a melhor coisa do mundo é se sentar. Porque se você se senta, uau, causa aquela sensação de segurança, né? Me sentei. Ele estava sentado porque ele estava acostumado com aquela vida. E, amados, é incrível. Nós nos acostumamos com a miséria. Nós nos acostumamos com a escassez muitas vezes. Nós nos acostumamos a viver uma vida mendigando a atenção das pessoas. Há pessoas que estão acostumadas a viver uma vida apagada, apática, sem alegria, sabe? Há pessoas que estão acostumadas a viver naquele mundinho delas, que ninguém toca, que ninguém pode falar nada. É minha vida, não se meta. Você não quer que ninguém diga nada a você, porque afinal de contas é você que construiu isso para você e ninguém pode tocar. Aquele homem estava simplesmente sentado em uma posição de conforto, em uma posição acomodada. Ele já não ia para um lado, para o outro, não. Ele ficava no mesmo lugar, sentado. Talvez você esteja exatamente assim. Eu já vi que não tenho solução, já corri para um lado, para o outro, nada resolve minha vida, eu vou me acostumar aqui mesmo e vou me assentar, como esse cego. Ele estava sentado. A quinta característica é que ele estava, além de sentado, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. À beira do caminho, ele nem entrava nem saía da cidade, né? Ele ficava na beira. Aquilo era um estado de indecisão. Estar na beira é assim, eu nem estou aí e nem estou aqui, eu estou na beira. Eu nem estou dentro, nem estou fora, eu estou no meio. Eu nem estou no mundo e nem estou em Cristo. Eu estou no meio. Eu nem vivo uma vida de santidade e ao mesmo tempo estou tentando na igreja, ou seja, eu estou o tempo todo no lugar da indecisão, no lugar da incerteza. Beira do caminho é lugar de incertezas. É o lugar que eu não sei se eu sou crente ou se eu não sou. Eu não sei se eu sou santo ou se não sou. No domingo eu sou aquele irmão, aquela irmã maravilhosa que levanta as mãos, que chora, que grita aleluia, glória a Deus no culto.
mas quando eu chego em casa me transformo numa endemoniada. Eu não sei se eu falo palavras santas na igreja, e quando eu estou em casa, no trabalho, na faculdade, minha boca só fala palavras de ofensa. Então é um povo, uma geração. E Deus, quando eu meditava nessa palavra, Deus me disse: Bruno, existe uma geração inteira na beira do caminho. Inteira. Nós não estamos falando de 1, 2 pessoas, 1000 pessoas. Nós estamos falando de uma geração. É uma geração de homens que não sabem o que são. É uma geração de homens no lugar da incerteza, que não tem visão espiritual aberta. Uma geração de mulheres que não conseguem perdoar, que não conseguem largar a mágoa nunca, mas está na igreja, mas está no culto, mas está na célula, mas não consegue perdoar aquele pai que a molestou. Por falar em pai que a molestou, vou abrir um parênteses. Já assistiram o filme A Forja? Nós devíamos passar aqui esse filme, A Forja. Hã? Porque aquele filme, quando eu assisti aquele filme, primeira vez que eu chorei tanto em um cinema, eu até fiquei envergonhado comigo mesmo. Porque eu dizia: Deus, a geração de filhos feridos pelos pais está recebendo essa semente poderosa dentro dos cinemas, sobre perdão, sobre amor, sobre reconciliação, sobre dar chances, sobre oportunidades, sobre amar com o amor que Cristo ama a igreja, sobre amar as pessoas. E aquele jovem que foi abandonado pelo pai teve um encontro com Jesus. Sabe, aquele jovem era um cego, Bartimeu, literalmente. Aquele jovem do filme era um cego, Bartimeu. Quem assistiu o filme, levanta a mão. Quem não assistiu, você não é crente. Você tem que ir lá assistir. Agora fica assistindo essas porcarias desses outros filmes aí, cheio de demônio, cheio de satanás. Aí vão assistir. Desculpa, irmão. Não estou com raiva de ninguém. Mas é que quando eu vejo um monte de crente indo assistir Harry Potter, eu fico sem entender. Aí quando aparece um filme, dentro de 300 milhões... Um filme que Deus colocou na terra como uma semente. Aí cadê os crentes? Não vou não. Eu só gosto de filme da Marvel. Ai, capetado. Vai lá. Vai ver o que Deus está fazendo. Amém. Hoje o cinema vai lotar, né? Hoje à tarde. Escute. Há uma geração de pessoas que estão no vale da indecisão. Se são ou não são. No vale da indecisão. Literalmente, elas não conseguem se posicionar. Posicionar como homens de Deus. Eu sei quem eu sou. A falta de visão de Bartimeu mexia com a sua identidade de forma profunda. Porque quem não tem visão não consegue ter identidade. Ele não consegue enxergar o mundo lá fora. Não consegue enxergar a si mesmo. Ele não sabe nem quem ele é. Por isso que o lugar da beira do caminho era o lugar que ele mais preferia. É aqui que eu me identifico. Se eu não enxergo nada. E ele estava nessa situação toda. Mas algo aconteceu com aquele homem. Diga, algo aconteceu. Que eu tenho certeza que já aconteceu com alguns que estão aqui. E que vai acontecer com todos nós. Amém? Esta é a minha oração. Algo aconteceu com aquele homem. Primeira coisa que ele fez, ele ouviu, diga, ele ouviu. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus, o Nazareno, ok? O Rabone, vocês viram aqui que na versão fala Rabone, né? Em aramaico, Rabone, que era a língua, aramaico era a língua familiar de Jesus, que Jesus falava dentro da sua família. Rabone significava mestre. Diga, mestre. Ele gritou, mestre, né? Ele falou direto com Jesus. Ele ouviu que o Rabone estava passando por Jericó. Estava passando por Jericó. Ele era cego, mas ele tinha boa audição. Quem sabe, as pessoas que são portadoras dessa deficiência,
elas desenvolvem outro sentido muito mais do que o normal. Por exemplo, todo deficiente visual, geralmente, eles têm um ouvido absoluto. O que é um ouvido absoluto? É um ouvido que consegue ouvir mais do que todo mundo. É um ouvido, tipo, 100 vezes melhor. Porque ele compensa o que ele perdeu na visão, ele compensa na audição. Já viram cego jogando bola? Jogo de futebol de cego? Vocês nunca viram? Dentro da bola, eles colocam tipo um chocalhozinho, Marquinho, dentro da bola, para que a bola, quando bate, ela vai mexendo. O goleiro baliza, escuta a bola, tá vindo lá do outro lado da trave. Quando o camarada chuta, Soares, ele já ouviu. E ele vai em direção da bola pelo ouvido, pela audição. Ele sabe exatamente. É lindo um jogo. Ei, eu lá na minha cidade, lá em Campina Grande, tem muito isso. Jogos dos deficientes visuais. É um negócio, tem campeonatos, é um negócio espetacular. E eu fico impressionado como eles desenvolveram a audição. E certamente a audição de Bartimeu era uma audição extremamente desenvolvida. Porque no meio da multidão ele ouviu que Jesus estava passando. E ele ali, na beira do caminho, ele certamente parou tudo que ele estava fazendo para ouvir. Alguns domingos atrás eu preguei sobre fé aqui, várias vezes. E eu falava que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então só o fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, você é alguém que tomou a primeira decisão de querer ver Jesus, de querer poder se libertar dessa escravidão que tira a tua visão espiritual e que te faz muitas vezes mendigar por falta de visão. Então o primeiro passo para romper é o primeiro passo que o cego Bartimeu fez. Ele prestou muita atenção, ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. A segunda coisa que ele fez foi clamar. Primeiro ele ouviu, depois ele clamou. A Bíblia diz no versículo 47 que ele disse, de forma profética, né? Ele chamou Jesus de filho de Davi. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Ele gritou. Mas por que ele gritou? Porque havia uma multidão em volta de Jesus. Não daria para Jesus ouvir o grito dele. As pessoas estavam naquele barulho, naquela confusão, todo mundo a passar junto. Mas ele conseguiu gritar. Mesmo sem enxergar, ele conseguiu gritar. E a Bíblia diz que ele não gritou uma vez, ele gritou 2 vezes. Mas ele gritou muito alto, ele clamou muito alto. A oração é a forma que falamos com Deus e apresentamos os nossos pedidos a Ele. Qual é o seu pedido? Talvez hoje você chegou aqui como um Bartimeu. Deus, eu não consigo enxergar absolutamente nada da tua visão, do que tu tens para a minha vida. Ou Deus, eu consigo enxergar parcialmente. Há coisas que eu não entendo ainda. Há coisas que eu não consigo perceber. Há coisas que para mim ainda é confuso o teu plano na minha vida. Talvez você esteja exatamente assim. O primeiro passo que você tem que fazer para resolver esse problema, essa situação, é ouvir. O segundo passo é clamar, é orar. Porque Deus tem chamado essa igreja e tem estabelecido seus pilares. Oração e adoração. Oração e adoração. Oração e adoração. Deus tem nos chamado para esse lugar da oração, porque é na oração onde eu vou clamar a Deus. Deus vai despertar uma geração inteira de Bartimeus por meio do clamor, por meio da oração. A cegueira espiritual da nação angolana será removida quando a igreja começar, quando os Bartimeus começarem a despertar para ouvir a palavra e para clamarem. Mas não é só ouvir e clamar, porque além de ouvir, Bartimeu clamou, e além de clamar, sabe o que ele fez? Perseverou. Diga comigo, perseverou. Amados, tem uma coisa que é difícil, é perseverar. Sabe por que é difícil? Vou explicar. Porque nós somos a geração do fast food. Nós somos a geração do micro-ondas.
Não é aquela geração mais de fazer o feijão na panela de barro. De você ter que preparar a lenha, tirar a lenha da mata, cortar, preparar, fazer o fogo. Nós não somos essa geração. Você esperava 2 horas para fazer um arroz. Hoje nós queremos aqueles macarrão, massa instantânea, né? Lá no Brasil chama miojo. Aqui eu não sei qual é o nome. Que você põe no micro-ondas, 2 minutos, o macarrão está pronto. A massa está pronta. Nós somos a geração do tudo muito rápido. Eu quero que tudo aconteça assim, ó. Pá, eu pedi, fez. Eu liguei, veio. Eu pedi a pizza, 15 minutos, a pizza está na minha casa. Eu liguei, é tudo assim. Nós somos assim. Eu pegava uma fita cassete. Quem é da época da fita cassete? Levanta a mão. Ó, tem um bocado de irmão aqui, hein? Cheio. Eu ouvi uma fita cassete toda, Vera. Para ouvir de novo, eu tinha que pegar uma caneta Bic e rebobinar na mão. Tchenco, 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 tchenco. Ficava rodando, tinha hora que eu ficava com raiva. Vocês jovens aqui que não sabem o que é isso, vocês são já da geração do iPod, do MP3, que clicou, voltou a música, já está tocando de novo. Se eu quisesse ouvir aquela música de novo, Clemens, eu tinha que rebobinar. Me dava uma raiva, disse, não vou ouvir mais não. Perdi a paciência, porque para ouvir a música de novo eu tinha que rebobinar a fita. E meu pai não tinha, na minha casa não tinha aquele cassete que rebobinava automático, tinha que ser na mão mesmo, nas canetas. Essa geração é a geração que ainda entende um pouco do que é perseverança. Essa outra geração, que é a geração de tudo muito rápido, essa não. Essa tem dificuldade de perseverar. Essa geração é a geração dos jovens que chegam na igreja à procura, não de Cristo, mas de um relacionamento. E que se não encontrar no primeiro culto, se achar as meninas da igreja tudo feia, ele já vai embora. Essas moças são tudo feias dessa igreja. Vou para outra. Não querem parar, Clemens, não querem parar para orar, para esperar em Deus. Diga, esperar em Deus. Só consegue perseverar quem consegue esperar em Deus. Mas nós somos de um povo que não quer esperar mais nada. Ontem eu fui cortar o cabelo das crianças. Não cortou o cabelo, olha como é que ele está. O irmão também não cortou. Voltaram para casa bem chateados. Sabe por quê? Porque eu pensei, sábado é um péssimo dia para cortar cabelo. Todo mundo quer cortar cabelo no sábado. Quando eu chego no primeiro salão, tinha na frente pelo menos uns 15. Eu olhei para eles dois, nós saímos sozinhos, não foi? A pastora ficou em casa, fomos só os homens. Não, eu não vou esperar. Olha eu que disse. Eu esperar 15 pessoas para cortar o cabelo aqui? De jeito nenhum, Miguel, Daniel. E agora? Eu digo, vamos procurar outro. Fomos em outro salão. Cheguei lá, tinha mais uns 16 no outro. Eu disse, vocês não vão cortar cabelo hoje. Casa, bora. Meus cabelos estão... Meu amigo, eu não vou esperar. Nós temos dificuldade de esperar. Quem sabe se eu estivesse esperando ali, eu tinha evangelizado uns 15. Eu tinha pregado naquele salão para uns 20. Quem sabe Deus não queria que eu ficasse esperando. Mas não, a influência do quero tudo rápido, quero resolver tudo rápido na minha vida, tudo tem que ser rápido. Qualquer coisa que não é rápida, me incomoda. Qualquer coisa que não sai rápido, eu já estou fora, eu não quero. Há pessoas que não querem mais comer num restaurante à la carte. Porque ela tem que comer num restaurante onde tem um buffet para se servir. Já aconteceu isso com vocês ou não? Porque no à la carte você pede o menu. É 40 minutos, 1 hora para sair seu pedido. No buffet você chega, mete no prato, vai embora. É ou não é? Quantas vezes eu faço isso? Irmão, quando eu estou falando para você assim, eu estou falando para mim primeiro. Quantas vezes eu saio do culto e eu digo assim à pastora, vamos num lugar onde eu possa comer rápido. Eu não vou poder ir para lugar hoje para esperar pedir para a comida sair daqui a 1 hora. Eu não tenho tempo. Aí você tem um problema na sua família. Você quer oração, quer oração. Ora, pastor, ora para Deus fazer. Ora. O pastor ora.
O problema não se resolve na hora que você quer, e depois você vem culpar o pastor. A oração do pastor Fernando é fraca. Só que o pastor Fernando não tem domínio sobre o tempo de Deus. Ele pode orar pedindo a Deus para intervir, mas quem determina a hora é Deus. Quem diz quando vai acontecer é o Senhor. Eu posso orar agora por um enfermo, ele ser curado, amém, glória a Deus. Mas se Deus disser, vais orar, ele não vai ser curado agora, vai ser curado daqui a 30 dias. Quer dizer agora então que minha oração é fraca? Deus tem um domínio do time, amém? Deus tem um domínio do tempo em suas mãos. A espera por um marido precisa ser uma espera em Deus, para que você não se desespere. Moça, você que está me ouvindo aqui. Para que você não entre em desespero e ache que sua vida já passou toda. Mas o grande problema é que você não sabe esperar no Senhor. Pastor, eu quero um emprego, eu estou orando pelo emprego. Será que você sabe esperar e perseverar? Perseverar. Sabe o que acontece com a questão da perseverança? Existem muitos inimigos contra a perseverança. Muitos. Há pessoas que entram no ginásio, hoje, Fernando. Tem uns irmãos que nunca treinaram. Soares, o pessoal que são atleta aqui. Entra no ginásio, hoje, Marquinho, aí sai assim. No primeiro dia. Você nota. Eu trabalho próximo ao ginásio e eu vejo. Esse rapaz chegou, nunca treinou. Está saindo todo armado assim, vai para onde? Aquele é o desesperado, entendeu? Que não consegue perseverar. Aquele ali, mais 3 dias ele abandona o ginásio, não vem mais. Primeiro porque ele amanhã vai amanhecer todo duro, cheio de dor, dos pés à cabeça. Esse aí já não vem mais. Esse não consegue perseverar. E a perseverança tem vários inimigos. Sabe quais eram os inimigos de Bartimeu? O ouvido, as vozes. A Bíblia diz, se você ler esse mesmo texto, você vai encontrar ele em Mateus e também vai encontrar na visão de Lucas. Vocês vão ver que a multidão, quando ele gritava, mandava ele se calar. Cala a boca, mendigo. Você sabe quem está passando, o Rei dos Reis, Jesus, você fica a gritar? Sabe tipo Joe Biden, quando chegou aqui, que... Não filma não, irmão. Para depois o pastor não ser, né? Mas depois meteram todo mundo dentro de casa. Ninguém podia sair de casa. Estava passando o homem mais poderoso da terra. Hã? Era o homem mais poderoso da terra. Eu estava vindo de Kwanzaa Sul, eu tive que dar um balão. Eu tive que dar um giro para chegar aqui. Porque eu nunca andei tanto na minha vida. Fecharam tudo. Ninguém podia falar nada. Bartimeu, quando gritava, ei, fica calado aí, meu. Sabe quem está passando? Jesus. Aquele homem chamado Bartimeu teve que perseverar muito enquanto clamava por Jesus. Tudo dizia, cala a boca. Você é a escória da sociedade. Você é o esquecido. Você é homem, é esquecido. Ninguém está te vendo. Você está a falar por quê assim? Você é cheio de problemas. Fica só com seus problemas aí. O próprio barulho, as pessoas que estavam se sentindo incomodadas com aquele homem a gritar. Mas a Bíblia diz que ele perseverou. Ele disse, eu resolvo esse meu problema hoje. Quando temos um sonho, precisamos lutar até conseguir e nunca desistir de Deus. Porque Deus vê a hora certa de nos atender. E a hora certa do Bartimeu ser atendido era aquela hora. Era aquele momento. Bastava ele ter ouvido as pessoas mandando ele se calar. Sabe quando você está em casa, que as pessoas... Você vai para onde, meu filho? Não, vou para o culto de oração. Para que orar tanto? Vai ter culto de oração na igreja. Estamos aqui a chamar. Há pessoas que dizem, há pessoas que comentam ou guardam no coração. Para que esse pastor vive chamando a gente para orar? Sabe o que nós estamos fazendo aqui na oração? 5 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas na oração. Sabe por quê? Nós estamos perseverando por você que não vem.
E sabe o que devia haver no nosso coração? De todos aqueles que não vêm para o culto de oração? Gratidão. Que você não tem coragem de vir para o culto, mas tem 8 pessoas, tem 5 que estão clamando pela sua vida. Perseverando. Enquanto todo mundo diz, não precisa orar tanto. Para que essa adoração extravagante? Para que essa oração tão alta? Para que esse pastor que grita? Para que esse louvor desse jeito? Para que tanta oração? Nós estamos assim como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ele perseverou. Além de ouvir, além de clamar, além de perseverar, sabe o que é que ele fez? Ele deixou a capa. Segura aí agora. Sabe o que era a capa que ele carregava? A capa escondia a vergonha. Toda vez que passava alguém mais importante, certamente aquele cego se cobria. Sabe por quê? Porque ele era a escória. Aquilo não era só para se proteger do frio. Aquilo era para esconder quem ele era. A Bíblia diz que ele pegou a capa. Era a única coisa que aquele homem tinha, era aquela capa. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha lugar para morar, ele não tinha absolutamente nada. Era alguém rejeitado, excluído da sociedade. Mas ele tinha uma capa. E aquilo que ele tinha, o seu cobertor, que o protegia do frio, que também protegia a noite. Em dias quentes, ele solta a capa, abandona exatamente aquilo que lhe dava proteção, aquilo que lhe escondia. Ele abandona aquilo que lhe protegeu por uma vida. Ele simplesmente lança fora aquela capa. E quando ele lança aquela capa, ele está dizendo a si mesmo, hoje eu largo mão do meu passado, de tudo que eu fiz, do que eu escondi, às vezes que eu tentei me proteger, eu me lanço sem reservas em Jesus. Eu me lanço sem nenhum tipo de reservas. Amados, largue mão hoje. Escuta o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo. Largue mão das aparências. Para de ser chato nas redes sociais. Hoje de manhã me deu um abuso assim, sabe? Uma vontade de quebrar até teu telefone. Para de criar uma imagem que você não é nas redes sociais. Para de colocar aquela monte de flores, aquela coisa bonita, versículo bíblico, quando você não vive essa verdade. Para de criar uma aparência, uma imagem, um personagem fictício, irreal, que você não é isso, que sua família não é assim, você vive brigando dentro de casa, você é um endemoniado dentro de casa. Para que colocar I love you family? Para com essa história, meu. Para de ser falso. Lançar a capa para dizer, eu vou lançar mão agora da tudo que representa a minha aparência, essa mentira que eu sou. Essa mentira. Você está mentindo para as pessoas, está mentindo para você mesmo. Maltrata a esposa o ano todo. Quando chega no dia do aniversário de casamento, coloca uma foto dela, você com a mulher. 15 anos. Aleluia, meu casamento, não sei o quê, um monte de mensagem bonita. Só que você é um encapetado todo o ano inteiro maltratando aquela mulher. Um ano inteiro desrespeitando aquela mulher. Um ano inteiro sem honrar aquela mulher. Um ano inteiro mal posicionado dentro de casa. Um ano inteiro sem orar pela esposa. Um ano inteiro sem ler a Bíblia dentro de casa, com os filhos. Você está botando essa mensagem nas redes sociais para quê? Para de viver uma vida de aparência, meu irmão. Deus não nos chamou para isso. Seja verdadeiro. A rede social virou um lugar para mostrar coisas que nós não somos. Por acaso Deus não te vê? Por acaso Deus não sabe quem você é de fato? Por acaso Deus não conhece os teus atos? Quando ninguém está vendo, é a hora de lançar mão da aparência. Seja verdadeiro. Não ponha uma capa de espiritualidade quando você não é espiritual.
só para que o pastor olhe para você, a gente olhe para você e ache que você está bem. Para com isso, meu. Seja verdadeiro. Chegue para Jesus e diga: Senhor, eu estou cego. Olhe para Ele, fale a verdade. Depois de lançar a capa, ele fez a última atitude antes de ser curado. Sabe qual foi? A Bíblia diz que ele levantou-se. Diga comigo, levantou-se. Bartimeu saiu do lugar da inércia, da beira do caminho, tomou a decisão de ir até Jesus. Engraçado, né? Porque Jesus não disse assim: vamos até lá, eu vou curar ele lá. Não. Jesus disse: chama-o. Sabe para quê? Para que ele tivesse a decisão de se levantar por conta própria, para que ele desse os passos que ele precisaria dar e chegar até Jesus. E ele chegou até Jesus. O ato dele se levantar e procurar o mestre, ainda cego, foi uma atitude de fé. Então ele disse: eu vou agora para o tudo ou nada. Hoje, ou o Rabone me cura hoje, ou já não sei o que eu vou fazer da minha vida. Já não tem mais nada depois disso. Porque se Jesus passar e eu não for curado, já não tem mais o que fazer. E ele vai com toda a força, se levanta e vai até Jesus. E é engraçado, né, que muitas vezes nós somos convidados pelo Senhor. Deus nos chama com tanta educação. Nós que muitas vezes não temos educação, né? Mas Deus tem sempre educação conosco. Ele sempre nos convida. Ele nunca força a barra. Ele nunca te obriga. Ele nunca te oprime a fazer coisas. Mesmo você que não consegue responder à altura o chamado de Deus na sua vida, mesmo assim Ele ainda te ama, Ele te respeita, Ele espera o seu tempo, Ele entende você. Ele não invade a tua vida quebrando tudo e diz: venha de todos. Não. Jesus, Ele é calmo, sereno e tranquilo. Mas Ele espera que eu dê os passos em direção a Ele. Depois de tudo isso, o que foi que Jesus fez? Jesus parou a sua caminhada. No meio da multidão. Parou tudo que estava fazendo. Porque aquele cego lhe chamou a atenção. Pergunta: será que nós estamos chamando a atenção de Jesus com a nossa oração? Será que você está chamando a atenção de Jesus com a sua adoração a Ele? Ou você o adora ainda como um religioso que vai para uma missa? Será que você consegue chamar a atenção de Jesus quando você tem uma situação para resolver? Será que o teu clamor, a forma como tu traz aquilo diante de Deus, chama a atenção do Mestre? Ou simplesmente você não consegue chamar a atenção de Jesus? Isso fala muito. Isso fala da forma como nós oramos, a forma como nós buscamos a Deus, a forma como nós fazemos devocional, a forma como nós clamamos ao Senhor. Por isso nós somos uma igreja que ora mesmo, que clama. Clamamos a Deus com todas as nossas forças. Se eu pudesse ter mais voz ainda, sabe? Porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se meu coração tem desejo de ser curado, de me erguer, de me levantar, de começar a enxergar, eu vou gritar. E não é por acaso que Bartimeu gritou. Não é por acaso que ele clamou. Mas diante do clamor de Bartimeu, Jesus parou. Olha o que é isso? Parou. Imagina ele indo com aquela comitiva, um monte de gente, barulho. Ele parou. Chama. Para tudo, para tudo, para tudo. Chama esse senhor. Ele chamou. Depois de chamar, Jesus fez uma pergunta. Como é que você chega cego diante de Jesus? Ele ainda pergunta: o que é que você quer? Hã? Eu já sabia. Deus sabia que ele era cego. Jesus sabia. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele podia ter pedido qualquer outra coisa. Mas ele entendeu
que o princípio da mudança da vida dele estava na visão. Ele precisava ver. E a Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu quero só ver. Porque se eu ver, o resto vai tudo entrar em conforme na minha vida. E ele disse: eu quero ver. Aí é engraçado, né? Que a palavra do Senhor diz que Jesus não só curou, mas salvou. Ele salvou e curou aquele cego. E a Bíblia diz que depois Bartimeu seguiu a Jesus. Provavelmente foi um dos homens que seguiu a Jesus em toda a sua trajetória. A Bíblia não nos fala mais nada sobre isso, sobre esse fato. Mas eu tenho certeza que Bartimeu serviu no ministério de Jesus, seguiu, foi um discípulo, foi alguém que evangelizou com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, porque ele não precisava nem abrir a boca, né? Só em ele enxergar, ele voltou para casa, a mãe, os pais, os irmãos, viram aquele rapaz enxergando o milagre manifestado ali. A sua própria vida. Quem fez isso? Jesus me curou. Rabone, o mestre passou e curou a minha vida. A própria experiência dele, o testemunho dele, se transforma em uma carta viva de evangelismo que falava do amor de Cristo. E eu tenho certeza, nós vamos assim, no céu a gente vai resolver isso, né? Essas nossas dúvidas que a gente tem em relação que a Bíblia não deixa claro. Mas eu tenho certeza que o Bartimeu foi um tremendo evangelista depois dessa história toda. Imagina como a sua vida foi depois disso. Ele enxergou, ele passou a ver, ele recebeu a cura, ele recebeu algo melhor do que a cura, que era a salvação. Porque que adianta você ter olho e ir para o inferno? Que adianta você ter olhos normais e aí ainda ir para o inferno? Ele recebeu o maior milagre da vida dele. Era o milagre de ser salvo, de ir para o céu. E a cura dos olhos era um detalhe. Por isso que Jesus disse: a tua fé. Amados, eu não sei se você se enxerga como um Bartimeu, como alguém que não enxerga ou que enxerga parcialmente, que entende, não entende tudo, mas está aqui dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu não posso mais ficar na beira do caminho. Eu não posso mais ficar na incerteza. Eu não posso ficar nesse lugar onde eu não consigo perseverar, onde eu não consigo esperar no Senhor. E nós vamos orar agora para que Deus, assim como teve misericórdia de Bartimeu, para que o filho de Davi tenha misericórdia de mim e de você. E se ele nos encontrar hoje na beira do caminho, nesse lugar de incertezas, que o Senhor nos tire desse lugar. Amém? Que o Senhor nos ponha em um lugar de convicção, um lugar onde eu sei para onde vou, sei de onde vim, quem me chamou. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou na igreja diante do trono por acaso. Eu sei que Deus me colocou nesse lugar. Então eu não tenho dúvidas no meu coração, eu não tenho interrogações na minha mente a pensar, a vagar, não. Deus, eu sei o teu projeto na minha vida, está muito claro. Eu consigo enxergar com os meus olhos espirituais. Então eu oro para que o Senhor remova toda a escama dos seus olhos. Que o Senhor remova essa cegueira que te impede de ser um filho de Deus fervoroso, uma mulher de Deus fervorosa, sabe? Um jovem cheio do Espírito Santo, porque a falta de visão faz com que você fique embriagado com o vinho do mundo e você não consiga viver com a intensidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Então vamos ficar de pé, amados. Eu quero orar hoje, porque essa mensagem Deus falou comigo sobre a situação da nossa geração. Nós não podemos ser a geração indecisa, uma geração cega, uma geração que não enxerga aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma geração cheia de perguntas e questionamentos. Será? Se? Quando? Como? Não. Não. Até mesmo a primeira igreja, a igreja primitiva, quando estava
o cenáculo, orando. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Não havia questionamento se o Espírito Santo viria amanhã, ou se viria semana que vem, ou se viria na virada do ano. Não havia questionamentos. Eles simplesmente perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, na comunhão. Olha isso. Um povo que enxergava, que tinha visão espiritual aberta. Se você diz, pastor, eu não tenho essa visão espiritual aberta, hoje você vai clamar como clamou Bartimeu. Se você é aquele crente mais ou menos, sabe aquele mais ou menos que hora é, hora não é? Sabe aquela irmãzinha que... aquele crente cheio de coisa, que não se resolve. Aquelas coisas que você não consegue deixar do mundo, que você vem arrastando aquelas malas sem alça. Aquelas coisas que você vem carregando da sua vida, do seu passado até hoje. Pode ser uma pessoa, pode ser um pai, uma mãe. Você carrega uma amargura profunda pelo pai. Você não consegue resolver nunca esse problema de perdoar. Hoje você vai dizer, Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, abra os meus olhos espirituais, eu preciso resolver isso. Amém? Preciso resolver isso, preciso ser gente bem resolvida. Homens bem resolvidos, mulheres bem resolvidas. Jovens bem resolvidos, que quando te oferecer o pecado, você saiba dar não. Há pessoas que não conseguem dizer não. Há uma tentação. Não quando alguém te oferece algo que você sabe que você vai pecar contra o Senhor, porque você está no vale da indecisão. Você está na beira do caminho. Sabe aqueles crentes que não conseguem discernir entre o certo e o errado? Porque está no meio do caminho. Hoje você vai dizer, Deus, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar em Ti. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Assim como o cego Bartimeu, Senhor, que não tinha visão. Talvez muitos de nós aqui não temos visão, Senhor, clara, do que Tu tens para nós. Talvez ainda a minha visão está extremamente turva. Eu não consigo perceber bem, até mesmo aquilo que é certo, aquilo que não é. Eu te peço em nome de Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diga, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não posso mais viver uma vida de aparências. Deus, eu não posso viver mais uma vida com uma capa, escondendo os meus defeitos, escondendo a minha vergonha. Pai, em nome de Jesus, eu lanço mão desta capa hoje. Eu lanço mão de viver uma vida de aparências. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Rabone, mestre, nós clamamos, tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia dessa igreja, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo espalhado na face da terra. Tenha misericórdia dessa geração indecisa, dessa geração cheia, Senhor, de dúvidas no coração. Tenha misericórdia da geração de homens que não se posicionam.